Eles estão cumprindo exatamente o que foi previsto em Apocalipse 6. A turbulência que observamos no mundo atual é apenas uma série de coincidências ou reflete algo muito mais profundo. A Bíblia não é um livro comum de história. É uma obra singular que começa com a criação e culmina no final dos tempos. Nenhum outro livro abrange um período tão vasto, porque ninguém, além de Deus, esteve presente desde o princípio. Só Ele tem a autoridade para relatar o início do mundo e, da mesma forma, revelar como tudo terminará. Olá, seja bem-vindo. Se você deseja entender mais profundamente as mensagens e os desafios revelados em Apocalipse, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações. Assim, você não perde nenhum detalhe das revelações divinas e das lições que podem transformar a sua vida espiritual. Vamos explorar juntos o que cada selo significa e como podemos aplicar essas lições no nosso dia a dia. Este conhecimento que possuímos é verdadeiramente especial. O Senhor compartilhou vislumbres do futuro, não para saciar nossa curiosidade, mas para nos preparar. Dessa forma, não seremos pegos de surpresa nem mal interpretaremos os eventos que estão por vir. Devemos ser gratos por Jesus ter revelado essas verdades de maneira tão clara. Muitos se perguntam se estamos vivendo nos últimos dias, mas a Bíblia afirma que esses últimos dias já começaram há 2000 anos, com o evento de Pentecostes, quando a primeira profecia desse período foi cumprida. Desde então, cada geração de cristãos foi incentivada a viver como se o retorno do Senhor pudesse acontecer a qualquer momento. A Bíblia é repleta de profecias, com 735 predições sobre o futuro distribuídas em suas páginas. Isso significa que, em média, uma em cada 4 passagens contém uma profecia. Desde o início até o fim, a Bíblia é essencialmente um livro de profecias. Embora alguns livros da Bíblia enfatizem mais as previsões, é surpreendente saber que, dessas 735 profecias, 596 já se cumpriram exatamente como previsto. Com um histórico de 81% de profecias realizadas, não é difícil crer que os 19% restantes também se concretizarão. Hoje, enfrentamos desafios imensos: guerras, desastres naturais e mudanças políticas globais. O livro do Apocalipse nos oferece uma visão detalhada de como o fim dos tempos poderá se desenrolar. Jesus nos instruiu a vigiar e a orar. Mas o que significa vigiar? Não se trata de apenas olhar para o céu esperando seu retorno. Ele quis dizer que devemos prestar atenção nos acontecimentos mundiais, identificando os sinais que ele nos deu para nos ajudar a estar preparados. Esses sinais são como faróis que nos orientam em direção ao que está por vir. Vamos explorar Mateus capítulo 24. Neste capítulo, os discípulos perguntam a Jesus sobre os sinais de sua vinda e do fim dos tempos. A resposta de Jesus foi direta e precisa, e devemos ser gratos por essa clareza. No livro de Apocalipse, Jesus oferece uma descrição mais detalhada dos eventos que precederão sua volta. Em Mateus capítulo 24, versículos 3 a 30, está escrito: E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondendo disse-lhes: Acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é necessário que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porque se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fome, pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores.
Então vos hão de entregar para serdes atormentados e matar-vos-ão. E sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos se escandalizarão e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê entenda. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, e quem estiver sobre o telhado, não desça a tirar alguma coisa de sua casa. E quem estiver no campo, não volte atrás a buscar as suas vestes. Mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. E orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno, nem no sábado, porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas, por causa dos escolhidos, serão abreviados aqueles dias. Então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhe deis crédito. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Eis que eu vô-lo tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até ao ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Nesta passagem, Jesus destacou 4 sinais claros de sua volta. Um desses sinais já é visível, enquanto os outros 3 ainda não se manifestaram plenamente. É por isso que afirmo que estamos no início dos últimos tempos. Mas, antes de continuarmos, quero perguntar: você está gostando do nosso conteúdo? Deixe seu like e comente quais assuntos gostaria de ver nos próximos vídeos. Agora, voltando ao tema. Quais são esses 4 sinais que Jesus mencionou? O primeiro selo. Quando o primeiro selo é aberto, surge um cavalo branco. Seu cavaleiro é descrito como alguém com um arco e uma coroa, indo de um lugar a outro para conquistar. Em Apocalipse capítulo 6, versículos 1 e 2, lemos: E havendo aberto o primeiro selo, ouvi uma das 4 criaturas viventes dizer, como que com voz de trovão, vem e vê. E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava assentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso, e para vencer. Este cavaleiro representa conquista e vitória, muitas vezes interpretado como a disseminação de um poder ou autoridade que busca dominar. O cavalo branco é um símbolo de triunfo e pureza, e o arco e a coroa sugerem uma conquista realizada com grande sucesso. Este selo inicia uma sequência de eventos que moldarão o futuro do mundo, e pode ser visto como um prenúncio dos eventos que estão por vir. Reflexão. Em meio a essa conquista, somos chamados a refletir sobre a verdadeira vitória espiritual. Em vez de buscar poder e domínio, devemos nos concentrar na santidade e na fidelidade a Deus.
A conquista que realmente importa é a vitória sobre nós mesmos e o desenvolvimento de um caráter conforme a vontade divina. É um convite à pureza de coração e à perseverança em nossa jornada de fé. O segundo selo. À medida que o segundo selo é aberto, um novo período de angústia começa a se desenrolar. O cavalo vermelho traz consigo a destruição da paz. O cavaleiro empunhando uma grande espada simboliza um tempo de guerras e conflitos intensos. A paz, uma vez tão valorizada, é rasgada por batalhas e derramamento de sangue. Este selo nos avisa sobre um futuro próximo onde a violência tomará conta e a ordem será substituída pelo caos. As cores e a imagem do cavalo vermelho refletem um período de grandes tumultos e sofrimento. Reflexão. Em tempos de conflito e caos, somos desafiados a permanecer firmes em nossa fé e a buscar a paz interior através de Cristo. A fidelidade a Deus e a prática do amor ao próximo tornam-se essenciais. Mesmo quando a violência e a desordem parecem prevalecer, nossa esperança deve estar em Deus, que nos chama a ser pacificadores e a nos manter firmes em meio às adversidades. Mas, mesmo em meio a esses tempos de conflito, a mensagem bíblica oferece uma esperança inabalável. Em Apocalipse, embora os selos revelem os desafios e as provações, cada uma dessas revelações também aponta para um propósito divino maior. O terceiro selo. O terceiro selo traz à tona um cavalo preto simbolizando a fome. Seu cavaleiro, segurando uma balança, revela a difícil realidade de uma economia em crise. A escassez de alimentos com preços exorbitantes indica um tempo de dificuldades extremas. No entanto, há um detalhe significativo. A ordem para não danificar o azeite e o vinho sugere que, apesar da escassez, ainda há um remanescente de provisão e esperança para alguns. Reflexão. Quando a fome e a escassez nos cercam, somos lembrados da necessidade de dependermos de Deus para nossa provisão. Esse período de crise é uma oportunidade para o arrependimento e para a prática da generosidade. Devemos refletir sobre como usamos nossos recursos e buscar a justiça e a compaixão, sabendo que Deus é a nossa fonte de sustento e esperança, mesmo nas dificuldades mais severas. Mesmo quando a fome parece prevalecer, a promessa de Deus de sustentar e prover para aqueles que confiam nele permanece firme. A mensagem aqui não é apenas de crise, mas de uma lembrança constante de que Deus cuida e suprirá nossas necessidades. O quarto selo. O quarto selo traz um cavalo amarelo, e seu cavaleiro é chamado Morte, seguido pelo Hades. Este selo é um retrato sombrio de um tempo de imensas perdas e sofrimento. A morte, a fome e as pestes são os instrumentos através dos quais muitos enfrentarão a perda. O cavalo amarelo representa uma visão aterradora do fim da vida e a imensidão da dor. Reflexão. Em meio a um cenário de desolação, somos desafiados a refletir sobre a fragilidade da vida e a importância de uma vida de arrependimento e fidelidade a Deus. A dor e o sofrimento são oportunidades para nos aproximarmos de Deus, buscando consolo e esperança. A vitória final através de Cristo é a nossa âncora em tempos de perda e sofrimento, e é um chamado para viver em santidade e retidão. Mas mesmo neste cenário de desolação, a esperança não está perdida. Deus nos lembra que Ele está conosco, mesmo nos momentos mais sombrios. As Escrituras nos asseguram que, apesar do sofrimento, a vitória final será nossa através de Cristo. A dor e a perda são tristes, mas elas não definem a última palavra. Deus a define, e a sua palavra é de esperança e restauração. O quinto selo. Quando o quinto selo é aberto, vemos as almas dos mártires clamando por justiça. Eles foram mortos,
por causa de sua fé, mas receberam vestes brancas como símbolo de sua pureza e justiça. Este selo não é apenas um chamado ao sofrimento, mas uma promessa de que a justiça será feita e que aqueles que sofreram por sua fé serão recompensados. Reflexão. A visão dos mártires nos lembra da importância da perseverança na fé, mesmo diante da perseguição e da injustiça. As vestes brancas são um símbolo da justiça divina e da pureza alcançada através da fé e do sofrimento. Somos chamados a manter nossa fé e integridade, sabendo que mesmo nas mais profundas tribulações, Deus está com seus filhos e a justiça será realizada. A visão dos mártires revela uma esperança eterna. A justiça divina não falha, e Deus se lembra de cada um de seus filhos que sofreram por seu nome. As vestes brancas são um sinal de que, mesmo na dor, há uma recompensa divina esperando por aqueles que permaneceram firmes. O sexto selo. O sexto selo apresenta grandes perturbações cósmicas. O Sol se torna negro, a Lua se torna vermelha e as estrelas caem do céu. Esses eventos cósmicos são um reflexo da magnitude dos julgamentos divinos e a transformação radical que ocorrerá na criação. Embora esses sinais sejam assustadores, eles também são um lembrete da grandeza de Deus e de seu controle soberano sobre todas as coisas. Reflexão. Neste caos cósmico, encontramos um chamado à reflexão sobre a nossa própria relação com Deus. Mesmo quando o universo parece desmoronar, Deus permanece no controle. É um momento para avaliar nossa vida e fé, buscar arrependimento e reafirmar nossa confiança em Deus como nossa rocha e refúgio. O silêncio e a transformação cósmica são sinais de que Deus está preparando algo grandioso e devemos estar prontos para receber seu plano com esperança e fé. O sétimo selo. Finalmente, o sétimo selo traz um silêncio solene no céu. Este momento de pausa é a calma antes da tempestade das trombetas. É um período de preparação para os próximos julgamentos, mas também é um lembrete da esperança que vem após a tempestade. O silêncio é um sinal de que algo grandioso está prestes a acontecer e que Deus está prestes a revelar mais de seu plano divino. Reflexão. No silêncio que precede os próximos eventos, somos chamados a buscar uma preparação espiritual profunda. É um momento para refletir sobre o nosso caminho, nossa santidade e nossa fidelidade a Deus. O silêncio é um convite à introspecção e ao arrependimento, preparando-nos para o que está por vir e reafirmando nossa esperança na promessa divina de restauração e paz eterna. Neste silêncio, encontramos a promessa de que, mesmo nas transições e nos momentos de incerteza, Deus está preparando algo incrível para aqueles que o seguem. A esperança é que cada evento, cada selo e cada trombeta são partes de um plano maior, onde o desespero será substituído pela paz eterna. À medida que entramos na próxima fase das trombetas, lembre-se de que, apesar dos desafios e das tribulações, a esperança e a promessa de Deus permanecem. Ele está com você, guiando e sustentando a cada passo. A revelação das trombetas não é apenas um aviso, mas um chamado à fé e à confiança em um Deus que tem um plano maravilhoso para o futuro. Os julgamentos das trombetas, o chamado ao arrependimento. A primeira trombeta soa, trazendo um devastador evento sobre a terra.
Granizo e fogo misturados com sangue caem do céu, queimando um terço da terra, das árvores e toda a erva verde. Este é um sinal de destruição e calamidade que afeta a criação de Deus. A combinação de granizo e fogo representa um castigo intenso, e o fato de que um terço da vegetação é destruída simboliza a gravidade e a extensão dos juízos divinos. Este evento serve como um poderoso lembrete de que a natureza, criada por Deus, responde às suas ordens e que o pecado tem consequências sérias. É um chamado para a humanidade refletir sobre suas ações e buscar a reconciliação com Deus. Mesmo neste momento de devastação, a oportunidade para arrependimento e transformação está aberta. A segunda trombeta anuncia um grande desastre sobre o mar. Uma enorme montanha em chamas é lançada ao mar, transformando um terço dos mares em sangue e matando um terço das criaturas marinhas e dos navios. Esta visão traz uma imagem de destruição em larga escala, afetando o ambiente marinho e a vida que dele depende. A devastação das águas é um símbolo do impacto do pecado sobre a criação. Os mares, que são fontes de vida e sustento, estão agora poluídos e devastados, refletindo o impacto do pecado na ordem natural. Mas mesmo aqui, a mensagem é clara. Há uma chamada ao arrependimento e uma oportunidade para mudar antes que o juízo final se complete. Com a terceira trombeta, a estrela chamada Absinto cai do céu e contamina um terço dos rios e fontes de água, tornando-as amargas e prejudiciais para a saúde humana. Água, essencial para a vida, se torna uma fonte de sofrimento, simbolizando a gravidade do pecado e seu impacto na vida cotidiana. Esta trombeta destaca a importância de buscar a pureza e a santidade, pois o pecado pode transformar aquilo que deveria ser uma fonte de vida em algo amargo e prejudicial. A mensagem é de que a humanidade deve retornar a Deus e buscar sua pureza para encontrar verdadeira saúde e bem-estar. A quarta trombeta traz uma escuridão parcial sobre a terra. O sol, a lua e as estrelas perdem um terço de sua luz, resultando em um período de trevas e incerteza. Esta visão é um lembrete de que a luz de Deus pode ser obscurecida pelo pecado e pela iniquidade, e que a escuridão pode aumentar quando a humanidade se afasta de seus caminhos. No entanto, a escuridão também pode servir como um tempo de reflexão e introspecção. É uma chance para a humanidade reconhecer a necessidade da luz divina e buscar a verdadeira luz que vem de Deus, que ilumina e guia em meio às trevas. A quinta trombeta libera uma invasão demoníaca sobre a terra. Uma estrela caída abre um poço do abismo, de onde saem gafanhotos que atormentam as pessoas por 5 meses. Estes gafanhotos têm o poder de causar grande sofrimento, mas não podem matar, apenas atormentar aqueles que não têm o selo de Deus em suas testas. Este evento simboliza a crescente influência do mal e o tormento que segue a rejeição de Deus. É um chamado para reconhecer a presença do mal e buscar a proteção divina. Mesmo em meio ao sofrimento e à tribulação, Deus oferece sua proteção e refúgio para aqueles que permanecem fiéis a Ele. A sexta trombeta traz uma grande guerra. 4 anjos são soltos do rio Eufrates, e uma enorme quantidade de tropas demoníacas é liberada para causar destruição em massa. Terceiro das pessoas na terra é morto por essas forças. Este evento representa um período de grande guerra e violência e a destruição que segue o afastamento de Deus. Neste momento de grande tribulação, a mensagem é de que, apesar da devastação e da destruição, a oportunidade de arrependimento e reconciliação com Deus ainda está disponível.
A guerra e a violência não são o fim. Há esperança e restauração para aqueles que buscam a paz divina. Finalmente, a sétima trombeta anuncia a chegada do reino de Deus e de Cristo. O céu ressoa com louvores e adoração, e há uma declaração de que o reino deste mundo se tornou o reino de nosso Senhor e de seu Cristo. Este momento marca a transição para a próxima fase do julgamento e da redenção, e a promessa de que, apesar dos eventos catastróficos, Deus está no controle e seu reino prevalecerá. A sétima trombeta traz um vislumbre da vitória final e da restauração que virá após a tribulação. É um chamado para que a humanidade se mantenha firme na fé, reconheça o domínio de Deus e espere com esperança a realização de suas promessas. A sétima trombeta. O reino proclamado. A sétima trombeta marca o clímax da revelação apocalíptica e o final do ciclo de julgamentos, sinalizando o estabelecimento definitivo do reino de Deus. Com o sétimo anjo tocando a trombeta, ressoam no céu grandes vozes proclamando: os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo o sempre. Apocalipse 11:15. Esta trombeta simboliza a vitória final de Deus sobre as forças do mal e a consumação de seu reino eterno. Em contraste com os julgamentos devastadores que precederam, o som da sétima trombeta é uma proclamação de esperança e redenção. É um momento de celebração no céu e um aviso para a terra, onde os últimos julgamentos ainda estão em curso. As primeiras 4 trombetas afetam a natureza e o cosmos, resultando em desastres naturais que atingem a terra, os mares, os rios e as estrelas. Esses eventos causam destruição e sofrimento em larga escala, destacando a magnitude da ira divina contra um mundo corrompido pelo pecado. A quinta e a sexta trombetas introduzem invasões demoníacas, uma praga de gafanhotos atormentadores e um exército de 200 milhões, que trazem morte a 1/3 da humanidade. Estes julgamentos revelam a batalha espiritual que se desenrola por trás dos eventos físicos. A sétima trombeta, por sua vez, anuncia o fim do plano divino e a vitória final do reino de Deus sobre a maldade e a injustiça. É um chamado à adoração e um lembrete do reino eterno de Deus, oferecendo esperança aos crentes e um aviso aos impenitentes. As trombetas revelam a urgência do arrependimento e a necessidade de fé em Cristo, evidenciando as consequências do pecado e a vitória final do reino de Deus. As 7 taças, a ira final de Deus. Após a sétima trombeta, o Apocalipse descreve as 7 taças da ira de Deus, que representam o derramamento final de sua justiça sobre o mundo rebelde. Essas taças trazem julgamentos intensos, projetados para levar as pessoas ao arrependimento e enfatizar a autoridade e a santidade de Deus. Cada taça é mais severa que a anterior, refletindo a culminação da ira divina contra o pecado. A primeira taça resulta em úlceras dolorosas sobre aqueles que adoram a besta e sua imagem. Apocalipse 16, 1-2. Esta aflição direta destaca a seriedade do julgamento de Deus sobre a idolatria e a blasfêmia. A segunda taça transforma o mar em sangue, matando toda a vida marinha e refletindo a corrupção total da criação devido ao pecado. Apocalipse 16, 3. A terceira taça transforma os rios e fontes de água em sangue, simbolizando a justiça retributiva de Deus e o princípio de que as ações dos ímpios têm consequências. Apocalipse 16, 4-7. A quarta taça traz um calor intenso do sol, que queima os homens com fogo. Mas mesmo assim, eles se recusam a se arrepender. Apocalipse 16, 8 e 9.
A quinta taça mergulha o reino da besta em escuridão e dor, evidenciando a persistente rebelião das pessoas contra Deus. Apocalipse 16, 10 e 10, de 11. A sexta taça seca o rio Eufrates, preparando o caminho para a batalha do Armagedom e a reunião de exércitos para o confronto final entre o bem e o mal. Apocalipse 16, 12, 16. Finalmente, a sétima taça traz um terremoto maciço e granizo gigante, resultando na destruição sem precedentes de cidades e montanhas e na queda completa dos poderes terrenos. Apocalipse 16, 17, 21. Esse julgamento final simboliza a conclusão da ira divina e a queda total da Babilônia, representando a corrupção e a decadência dos sistemas humanos em oposição a Deus. A aliança com as profecias bíblicas e a prontidão para o retorno de Cristo. A Bíblia nos exorta a estar prontos para o retorno de Cristo, como é destacado na parábola das 10 virgens, em Mateus capítulo 25, versículo 13. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Embora as previsões no Apocalipse possam parecer assustadoras, elas também oferecem esperança. Elas garantem a vitória final de Deus sobre o mal e o estabelecimento de seu reino eterno. O alinhamento dos eventos globais atuais com a profecia bíblica é um tópico de grande interesse e significado. Embora as interpretações possam variar, a principal lição é a chamada à prontidão, vigilância e fidelidade. Os eventos descritos no Apocalipse servem como um aviso das consequências do pecado e uma promessa da vitória final de Deus. Eventos globais e profecia bíblica. Hoje, muitas pessoas se perguntam se os eventos globais correspondem às previsões bíblicas, especialmente as do Apocalipse. Para entender isso, precisamos examinar o que a Bíblia diz sobre o significado dessas previsões e como elas se conectam aos acontecimentos atuais. O livro do Apocalipse, escrito por João enquanto estava exilado na ilha de Patmos, está cheio de visões e imagens poderosas. Essas visões mostram punições futuras, grandes mudanças no mundo e, finalmente, a vitória de Deus. O objetivo dessas profecias é alertar as pessoas sobre o que está por vir, manter os crentes firmes na fé e revelar o plano final de Deus para o mundo. Eventos atuais e profecia. Guerras e conflitos. O Apocalipse prevê guerras e conflitos como parte dos últimos tempos. O segundo selo revela um cavaleiro em um cavalo vermelho, representando a guerra. Apocalipse capítulo 6, versículos 3 e 4. Atualmente, vemos guerras em muitos lugares do mundo, e o aumento de conflitos pode indicar um plano maior previsto na Bíblia. Desastres naturais. O livro do Apocalipse menciona desastres naturais como terremotos e fome. No sexto selo, há uma descrição de um terremoto maciço e outros desastres. Apocalipse capítulo 6, versículos 12 e 13. Observamos desastres naturais crescentes, como terremotos, furacões e incêndios florestais, que podem se alinhar com essas previsões. Falsos profetas e apostasia. Jesus alertou sobre sinais que precedem seu retorno, incluindo o surgimento de falsos profetas e apostasia. Em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículos 1 a 12, Paulo descreve o homem da iniquidade que se opõe a Deus e engana muitos. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículos 3 a 4. Paulo adverte os crentes a não se deixarem enganar, pois o dia do Senhor não virá antes que esses eventos ocorram. Compreendendo os 7 selos, trombetas e taças.
O Apocalipse transmite mensagens poderosas sobre o julgamento de Deus e sua soberania. Cada série de julgamentos destaca aspectos do plano de Deus e a resposta que ele busca da humanidade. Embora as interpretações variem, todas apontam para a vitória final de Deus sobre o mal e o estabelecimento de seu reino eterno. Como crentes, somos chamados a permanecer fiéis, a nos arrepender de nossos pecados e a compartilhar a esperança da salvação em Jesus Cristo. Entender essas visões nos ajuda a compreender a seriedade dos avisos de Deus e a urgência de sua chamada à prontidão e fidelidade. Te convido a orar comigo. Apresente sua família, a igreja, nosso país, líderes e autoridades. Querido Deus e eterno Pai, santificado seja o vosso nome. Ao Senhor seja dada toda a honra e toda a glória. Viemos diante de ti reconhecendo o teu poder soberano e autoridade suprema sobre toda a criação. Somos gratos por tua palavra, que nos orienta e nos assegura de teu plano eterno. Buscamos entender a verdade dos selos, trombetas e taças revelados no Apocalipse. Pedimos sabedoria para compreender essas passagens e discernir os sinais de nossos tempos. Ajuda-nos a permanecer fiéis, compartilhar a esperança do Evangelho e viver nossa fé de maneira significativa. Fortalece nossa fé e corações para que possamos ser uma luz na escuridão, oferecendo esperança e encorajamento a quem está perdido. Oramos pelos líderes e pela igreja, pedindo proteção e orientação. Em meio às provações, confiamos em tua promessa e aguardamos o retorno de Jesus Cristo. Em seu poderoso nome, oramos. Amém. Pergunta para o dia: o que é algo que você não perdoou a si mesmo? Obrigado por acompanhar até aqui. Se este vídeo foi significativo para você e ajudou a aprofundar sua compreensão sobre as revelações de Apocalipse, deixe seu like e compartilhe com seus amigos e familiares. Comente abaixo como essas mensagens tocaram seu coração e não se esqueça de se inscrever no nosso canal para mais conteúdos como este. Juntos, vamos continuar a jornada de fé e descoberta que Deus tem para nós.